A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta desde 2014 pela emissora. Depois também pelo YouTube, o canal Vai Viver _Melhor. Se inscreva, deixa seu like, sua opinião sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo mais uma vez meu querido amigo, expositor espírita, Dr. Kleber. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Olá, queridos irmãos, é um prazer estarmos juntos novamente e nós vamos dar então continuidade aos nossos estudos da coleção André Luiz. Vamos estudar sobre Através da Reencarnação. De dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Quer falar comigo? Utilize a TIM 988012675. O WhatsApp 9844949, novamente 59. O e-mail, o espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa, estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, graças te dou, Senhor, por eliminar da minha mente pensamentos negativos. Também te dou graça por me dar sabedoria, coragem e livramento das ações de espíritos inferiores. Eu possa continuar vigilante, Senhor, tendo o amparo da espiritualidade maior. Que Jesus nos abençoe. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando através da reencarnação. Fora melhor que eu não existisse na terra, pedintes e mendigos na expectativa do agasalho e do pão. Se é justo deplorar o atraso moral do planeta, que ainda acalenta a privação e necessidade, examinemos a nós mesmos. Quando nos inclinamos para a ambição desvairada e verificaremos que a penúria através da reencarnação é um ensinamento que nos corrige os excessos. Ainda se faz necessário, meus irmãos, situações como essas vividas no planeta. Por isso que ainda somos de provas e expiações. Em muitos casos, para conter o orgulho e a vaidade de outros tempos, é que o espírito é submetido a uma lei dura, de expiação, no sentido de reparar, de uma reparação dos seus equívocos. Fora melhor não víssemos mutilados, enfermos, suplicando alívio e remédio. Se é compreensível lastimar as condições da estância física, que ainda expõe semelhantes quadros de sofrimento, observemos o pesado lastro de animalidade que conservamos no próprio ser e reconhecemos que sem as doenças do corpo, através da reencarnação, seria quase impossível aprimorar as faculdades da alma. Todas essas são provações duras, mas essenciais ao aprimoramento, ao crescimento moral do espírito. Já visto que nós mesmos, mesmo com todos os nossos conhecimentos do cristianismo, em muitos casos afastamos de pessoas maltrapilhas, malcheirosas. Quantos de nós que damos volta por outra calçada para não defrontarmos direto com essas pessoas? E elas são ainda humilhadas muitas vezes quando chegam a um comércio, a um café, por exemplo, a uma lanchonete, e os funcionários tratam com desdém, ou muitos nem deixam entrar. Tamanho o preconceito. Então todos nós ainda estamos inseridos nesse quadro triste
de reparação. Ainda que a pena seja maior a dele pela provação dura, nós também não estamos contribuindo em nada quando nos afastamos. E quando Cristo disse-nos que devemos amar até os inimigos, é para amar todos, principalmente aqueles menos favorecidos. Fora melhor nós não enxergássemos crianças infelizes suscitando angústia no lar ou piedade na via pública. É muito triste, é doloroso, né? Quando você vê crianças maltrapilhas, muitas vezes magricelas, passando necessidade do pão, ou sendo muitas vezes obrigados pelos pais a se tornarem pedintes em terra e idade, nos semáforos, nas ruas, pedindo donativos, moedas, né? Se é natural comover-nos diante de problemas assim dolorosos, meditemos nos ódios e aversões, conflitos e contendas que tantas vezes carregamos para além do túmulo, transformando-nos depois da morte em espíritos vingativos e obsessores, e agradeceremos as leis divinas que nos fazem abatidos e pequeninos através de reencarnações futuras, entregando-nos ao amparo e ao arbítrio daqueles mesmos irmãos a quem ferimos noutros tempos, a fim de que nós, carecentes de tudo na infância, até mesmo de comiseração maternal, que nos alimpe e conserve o organismo indefeso, venhamos por fim a aprender que a eterna sabedoria nos ergue para o amor imperecível da vida triunfante. Em quantos casos, por exemplo, as crianças são maltratadas desde o nascimento pela própria mãe. Eu sempre gosto de dizer, e isso é uma verdade, que o amor de mãe é o amor que mais se aproxima do amor de Deus. Entretanto, existem algumas que fogem à regra, né? Mães tiranas que maltratam seus filhos, né? Que os abandonam. Terra bendita, terra que tantas vezes malsinamos nos dias de infortúnio ou nos momentos de ignorância, nós te agradecemos as dores e as aflições que nos ofereceres por espólio de nossos próprios erros e rogamos a Deus nos fortaleça os propósitos de reajuste e aperfeiçoamento para que um dia possamos retribuir-te de algum modo os benefícios que nos tem prodigalizado por milênios de milênios através de sucessivas reencarnações. A reencarnação é uma das maiores bênçãos que Deus oferece ao homem, que são reparações a longo prazo, com pequenas migalhas dos nossos grandes equívocos de outrora. Só através dela é que pode haver justiça divina. Numa existência tão somente é impossível, né? Com tantas diferenças sociais, raciais. Você observa aquele que vive na opulência, que nasceu num lar de pessoas aquinhoadas, que teve tudo fácil e farto, para aquele miserável que nada tem, Deus estaria privilegiando uns, punendo os outros, né? Agora, a partir do momento que você entende que você é o artífice do seu destino, herdeiro de si mesmo, que as recompensas que virão foram dos bens praticados em outros tempos, predisponha-se com todos os recursos do seu campo mental à simpatia pelos irmãos que eles pedem a opinião, sem mostrar-se nunca superior. Cultive invariavelmente atenção perante as confidências alheias, testemunhando o maior interesse afetivo pela solução dos problemas do interlocutor, seja ele quem for. Evite esforços para que a criatura exponha em pormenores e calmamente o caso que lhe motiva a preocupação, a fim de que você possa ajudá-la através de mais ampla visão dos fatos. Primeiro, ouça com tranquilidade, para depois expor os fatos e suas opiniões. Muitas vezes nós cortamos, né? A pessoa está tentando falar um grande problema ou grave problema para ela e nós não temos a paciência sequer de ouvi-lo. Evite julgar ou censurar precipitadamente a quem se confia a você mesmo em reprovações inarticuladas. Nós julgamos antecipadamente fatos e que às vezes mais tarde vamos arrepender amargamente. Ainda ontem eu estava assistindo um vídeo no YouTube de uma pessoa muito famosa aqui no Brasil que se vestiu de um maltrapilho, de um andarilho, de um morador de rua, e foi uma grande cafeteria em Brasília, e quando lá chegou já foi barrado pelo porteiro, pelo segurança. Mas sempre em todos os lugares tem boas almas. E um rapaz, um jovem atendente, um garçom, insistiu, não, deixe que ele entre. E ele senta aqui numa mesinha mais ao fundo.
Mas a garçonete, irritada, disse que aquele não era lugar para uma pessoa assim, porque atrapalhava a venda, espantava fregueses, deixava mau cheiro e dava um trabalho depois para fazer limpeza e normalmente não pagam. Aí o rapaz gentilmente disse: se ele não pagar, desconta de meu salário. E eu atendeu gentilmente. O senhor, que estava transvestido, sentiu a dura realidade, né, do descaso, do desamor, mas se prendeu à bondade daquele jovem. Comeu um pão de queijo, tomou um café, tinha o dinheiro, mas quis fazer ainda o teste com o rapaz. Infelizmente eu não possuo nenhuma quantidade de dinheiro aqui. Não tem problema, senhor, deixe por minha conta. E ao se despedir, esse maltrapilho pergunta ao jovem qual era o maior sonho dele. Ele disse que era trabalhar na área assistencial, que ele pudesse ser mais útil à sociedade, mas infelizmente naquele momento, ele com 20 e poucos anos não tinha condições financeiras para montar um aparato tão grande assim. E assim se despediram. No dia seguinte, aquele grande empresário pediu a um de seus auxiliares que fosse até o café e convidasse o jovem a ter uma audiência com ele. O jovem, espantado com aquela notícia assim, no dia seguinte, mas não pôde dizer não e, totalmente sem graça, se dirigiu após o término do trabalho a esse local. Quando lá chegou com o coração aflito, porque não conhecia apenas de nome essa pessoa ilustre, mas não tinha nenhum contato, por que dele ali? Então, esse empresário se revelou, dizendo que no dia anterior estava naquele local e foi então bem atendido. O jovem chorou e, sem saber qual é a resposta, se aceitava ou não um trabalho de assistência social, ele disse: mas eu não tenho capacidade, não tenho experiência. E esse ilustre disse: a experiência se aprende com o tempo. E a partir de então começaram a trabalhar juntos em equipe, porque ele não julgou, enquanto os demais julgavam. A gente não sabe, não temos o direito de referir as pessoas apenas pelos trajes que ela está usando. Independente de quem seja, são todos nós filhos do mesmo Deus. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre um capítulo do livro Nosso Lar, conforme nós temos feito em estudos e palestras anteriores, porque esse livro é um repositório de riquíssimas informações doutrinárias e evangélicas e também nos informa sobre detalhes do mundo espiritual, da organização, dos trabalhos organizados pelos espíritos do bem ao atenderem irmãos nossos em sofrimento. No caso específico de André Luiz, ele passou por um sofrimento razoavelmente longo, é dito que um pouco mais de 8 anos ele passou em zona de sofrimento no umbral, mas o sofrimento lá, a pessoa não tem muita noção da passagem do tempo, porque é aquele clima, né, escuro, né, nebuloso e muito sofrimento, e a pessoa não tem muita noção de dia e noite ali. Então, coitado, ele passou um sofrimento longo, pouco mais de 8 anos, foi recolhido pelo ministro Clarencio, a pedido da própria mãe dele, que intercedeu por ele. Então, houve um momento oportuno, né, para que ele fosse de lá retirado, e ele então foi atendido num hospital de Nosso Lar, e sob os cuidados do enfermeiro Lísias, né, que estava acompanhando o caso dele. E no primeiro dia que ele estava lá, ele já teve a alegria de participar da oração coletiva de Nosso Lar, e todos os dias, às 6 da tarde, é feita uma oração coletiva em toda a colônia. Mesmo quem está doente nos hospitais, tem um telão em determinado salão lá do hospital. André Luiz até pediu para ser conduzido a esse salão, e diante daquela tela grande, ele viu aquele quadro maravilhoso, né, do governador de Nosso Lar, e ali, ladeado pelos 72 ministros dos 6 ministérios. Lembremos que cada ministério do Nosso Lar tinha 12 ministros, então multiplicando por 6 são 72 ministros no total, e é feita uma oração de agradecimento a Deus e pedido de amparo para a colônia. Todo dia, às 6 horas da tarde, se é feita essa reunião. Imaginem a beleza, né, da união de mais de 1 milhão de almas pedindo a proteção do Pai, agradecendo a Deus
pelas bênçãos recebidas, uma coisa muito linda. Ele se sentiu muito bem. A primeira vez que ele foi, ele ainda estava assim, muito fraco pelo sofrimento todo que ele teve lá naquela região, né, do umbral. E aí ele se sentiu muito, digamos assim, recuperado, né? Ele se sentiu fortalecido pelos fluidos sublimes da oração que ele pôde receber ali naquele final de tarde. E no dia seguinte, ele ainda um pouco enfraquecido, ele foi atendido pelo médico, e é sobre esse atendimento do médico que nós gostaríamos de fazer um estudo ligeiro hoje. É o capítulo 4 de Nosso Lar, intitulado O Médico Espiritual. Então diz André Luiz aqui que no dia imediato, após reparador e profundo repouso, experimentei a bênção radiosa do sol amigo, qual suave mensagem ao coração. Claridade reconfortante atravessava uma ampla janela, iluminando o recinto de cariciosa luz. Sentia-me outro, energias novas tocavam-me o íntimo e tinha a impressão de sorver a alegria da vida a longos haustos. Na alma apenas um ponto sombrio, a saudade do lar, o apego à família que ficara distante. Numerosas interrogações pairavam-me na mente, mas tão grande era a sensação de alívio que eu sossegava o espírito longe de qualquer interpelação. Então, foi no dia seguinte à prece coletiva de Nosso Lar que ele tivera a alegria de participar. Quis levantar-me, gozar do espetáculo da natureza, cheia de brisas e de luz, mas não consegui, e concluí que sem a cooperação magnética do enfermeiro tornava-se-me impossível deixar o leito. Ou seja, era apenas o dia seguinte, ele tinha 48 horas que estava no Nosso Lar sendo atendido, então ele estava muito enfraquecido ainda, apesar dos benefícios que ele já vinha recebendo, é claro. Não voltara a mim das surpresas quando se abriu a porta e vi entrar Clarence acompanhado por um simpático desconhecido. Cumprimentaram-me atenciosos, desejando-me paz. Meu benfeitor da véspera indagou do meu estado geral. Acorreu o enfermeiro prestando informações. Sorridente, o velhinho amigo apresentou meu companheiro. Tratava-se do irmão Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica da Colônia Espiritual. Trajado de branco e traços fisionômicos irradiando enorme simpatia, Henrique auscultou-me demoradamente, sorriu e explicou. Ele fez um exame detalhado no André Luiz. Lembremos que ele estava examinando o perispírito, né, o corpo espiritual, porque afinal o corpo físico fora destruído após a desencarnação no processo de sepultamento. Nenhuma ligação mais evidentemente havia. Ele estava examinando o perispírito, ou seja, o corpo espiritual, que é o corpo da alma, né? Pois bem, ele examinou e explicou assim, muito calmo. É de lamentar que tenha vindo pelo suicídio. Enquanto Clarence permanecia sereno, senti que singular assombro de revolta me borbulhava no íntimo. Ele achou que é muito estranho. Como dizer que eu sou um suicida? Ele perguntou. Não é suicídio? Recordei as acusações de seres perversos das sombras e, não obstante o cabedal de gratidão que começava a acumular, não calei a incriminação. Quer dizer, ele ficou muito surpreso e até assim, contrariado de ter ouvido alguém falar que foi suicídio, porque lá na zona de sofrimento onde ele se encontrava, algumas daquelas entidades, né, escuras e trevosas lá daquela região, gritavam para ele que ele era um suicida, acusavam-no de suicídio, e ele, naquela perturbação, não estava entendendo bem por que estava fazendo essa acusação. Agora, um médico de Nosso Lar examinando diz isso, olha a pena que ele tenha vindo pelo suicídio, que é o que ele então respondeu. Eu creio que haja engano, asseverei. Meu regresso do mundo não teve essa causa. Lutei mais de 40 dias na casa de saúde, tentando vencer a morte. Sofri 2 operações graves devido à oclusão intestinal. Sim, esclareceu o médico, demonstrando a mesma serenidade superior. Mas a oclusão radicava-se em causas profundas.
talvez o amigo não tenha ponderado bastante. O organismo espiritual, quer dizer, o perispírito, né, apresenta em si mesmo a história completa das ações praticadas no mundo. E, inclinando-se atencioso, indicava determinados pontos do meu corpo. Olha que coisa interessante, que na medicina espiritual, quando o médico examina em detalhes, minuciosamente o perispírito, ele vai ver no perispírito toda a história patológica pregressa dele como paciente. E todas as doenças, a causa das doenças, por que as doenças evoluíram dessa ou daquela forma, como que essas doenças se instalaram no organismo, isso está tudo escrito, está tudo nos registros do corpo espiritual. Olha que interessante isso. Então não há como esconder informações, porque o simples exame do perispírito, para quem tem conhecimento, evidentemente, das técnicas da medicina espiritual, vai verificar a causa das doenças, né? A situação mental do indivíduo, que pode ter sido base para o início de uma determinada alteração, de um determinado distúrbio funcional no corpo espiritual, ter atingido determinado órgão, tudo isso é visto naquele exame com detalhe. Aí ele disse, olha, mas eu estou surpreso, porque afinal de contas eu lutei contra a doença, etc. Aí o médico falou, o seu organismo espiritual registra a história completa das ações praticadas no mundo. Vejamos a zona intestinal, diz o médico. A oclusão derivava de elementos cancerosos, e estes, por sua vez, de algumas leviandades do meu estimado irmão no campo da sífilis. A moléstia talvez não assumisse características tão graves, se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Então o médico começa a esclarecer para o André Luiz que o quadro de obstrução intestinal, ou também chamado oclusão intestinal, de alguma causa que, digamos, fecha, né, a passagem dos elementos da digestão pelo intestino, em qualquer ponto do intestino, seja no intestino delgado, seja no intestino grosso, que houver algum fator que impeça a continuidade, né, o fluxo das substâncias ali no processo de digestão, aí vai ocorrer um quadro de oclusão intestinal. No caso dele, essa oclusão intestinal foi por um câncer. O câncer cresceu, fechou, obstruiu a passagem de todas as substâncias da digestão, e vai chegar lá no intestino grosso até constituir as fezes do intestino grosso. Mas o caminho é muito longo pelo intestino delgado, né? Aí vai passando, ilho, vai passando pelo todas as divisões do intestino delgado, né? Que seria 3 divisões, que é o duodeno, o jejum e o ilho, para depois chegar na válvula iliocecal, que dá passagem para os cólons, que é o colo ascendente, transverso e descendente, até chegar no reto. Então, é uma estrutura muito longa. Qualquer ponto que ocorra, por exemplo, um câncer, ele vai crescer e vai fazer um volume grande, vai obstruir a passagem. Pois bem, só que o médico explicou que existiam causas profundas para essa obstrução, que estava sendo causada pelo câncer. Mas o câncer, por sua vez, derivava de um comportamento inadequado dele na juventude, porque ele adquirira uma doença venérea que é a sífilis. Através, evidentemente, antes do casamento dele, eles tiveram uma vida assim, um pouquinho mais dissoluta, etc., tendo experiências nessa área da sexualidade de forma inadequada, indevida, e acabou pegando uma doença que era importante na época e não havia recurso para tratar na época da juventude. Veja que ele estava no início, né, do século XX, então não havia ainda nem os antibióticos, nem o diagnóstico da sífilis também era difícil de ser feito, poderia até ser feito, mas não havia recurso para tratamento. E, curiosamente, como a sífilis é um quadro infeccioso causado por uma determinada bactéria, né, essa bactéria causa determinadas alterações no organismo da pessoa, desde a área intestinal, passando pela pele, até chegando também ao sistema nervoso central, nas classificações, né, nos vários níveis da sífilis.
mas ele sofrera realmente a agressão dessa doença, e a doença levou que no futuro ele ia desenvolver um câncer, determinadas alterações causadas pelas bactérias. É uma coisa que a ciência humana ainda terá que estudar melhor para esclarecer os mecanismos de ação da infecção na produção do câncer. Isso é uma coisa que ainda vai se desenvolver mais aí no futuro. De qualquer maneira, o médico espiritual dizendo para ele que o procedimento dele levou a situações dessa natureza, né? Também, ele ainda fala mais ainda, né? Que talvez a moléstia não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperança. Eu já li, mas é bom repetir esse trechinho, porque se ele mentalmente tivesse comportado melhor dentro dos princípios da fraternidade, da temperança, quer dizer, de um caráter mais calmo, mais tranquilo, mais facilidade de relacionamento das criaturas, mantendo espírito de fraternidade, compreensão e entendimento, talvez a doença não teria chegado a esse ponto. Entretanto, o seu modo especial de conviver, a convivência dele, né, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidoras vibrações naqueles que o ouviam. Então, ele tinha um gênio difícil, pelo que o médico está dizendo aqui. Ele agia de forma exasperada, ele assim, tinha a atitude de perder a paciência, vamos dizer assim, uma atitude de colérica algumas vezes, né? Bem explicado, vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Viagens. Percebe-se na humanidade sempre presente um imenso desejo de repousar, espairecer, sair do trabalho, refazer energias. Programas de férias se sucedem em todas as épocas do ano, com excursões, esportes, divertimentos. Quem mora nos campos deseja viajar às cidades. Quem trabalha nas montanhas busca as praias. Quem vive nos trópicos anela pelo frio. E assim, reciprocamente. A febre das viagens toma conta das criaturas. Aquele que não as realiza sente-se diminuído, marginalizado, sem status social. Um grande número se entrega a trabalhos desgastantes durante o ano, aceita sacrificar horas extras de seu dia para poder guardar aquele valor a mais e realizar o seu sonho nas férias. Além disso, há aqueles que assumem compromisso para pagar depois, aceitando juros exorbitantes que irão lhes trazer certo arrependimento mais tarde. Conseguimos perceber que tudo isso se trata de um modismo e uma conveniência social? São poucos os que não caem nessas armadilhas. Com raras exceções, as viagens são penosas e as tais excursões mais cansativas do que relaxantes. Pouco repouso e muito incômodo. As alegrias e entusiasmos do começo emurchecem à medida que passam os dias, substituídos pelo sono irregular, pelas indisposições, pelas horas intermináveis de espera nessa ou naquela fila e pelos maus atendimentos que se sofre. A propaganda bem feita nos vende algo, mas a realidade é bem diferente. Curioso como algumas expressões pós-viagens demonstram que algo não está certo. Gostaram da viagem? Sim, tudo lindo, mas não víamos a hora de voltar. Já voltaram? Como estão? Cansados. Sabe, achamos que a melhor parte da viagem é voltar para casa. Tais comentários são simbólicos, verdadeiros e impressionam. Analisemos com calma a questão por inteiro. Toda mudança de atividade faculta a renovação de energias e dá novas motivações. O homem necessita, sem dúvida, de férias, de repouso, de espairecimento, que lhe proporcione alegrias e refazimento para prosseguir trabalhando. No entanto, expedientes excitantes, planos extravagantes, movimentação contínua e horários pré-estabelecidos constituem esforços desnecessários com desperdício de energias. A preocupação com trajes, a aparência, o tormento das compras de novidades e lembranças
exaurem o sistema nervoso que se desgoverna, gerando irritação e mau humor. Onde o descanso? Onde o refazimento? Saímos de uma panela de pressão para entrar em outra, de outra marca, em outro fogão? Repouso é tranquilidade interior, recuperação de forças, conquista de otimismo, estar de bem com a vida. Viagens devem ser feitas com calma e com objetivos diversos dos que usualmente têm nos movido. Conhecer novos lugares, novos costumes, outras pessoas, sem pressa. Dar-se de presente o belo da natureza e também o belo da criação humana e sua rica história. Quanto podemos aprender sem pressões, sem horários rígidos e sem inquietações desnecessárias. O repouso faz parte da lei do trabalho. Aprendamos a repousar de verdade. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, divino amigo, agradecemos mais uma vez pela grandiosa oportunidade que nos deste de falar do seu Evangelho. Bênçãos de luz que enviamos através das ondas do rádio e também do YouTube a todos os nossos irmãos, queridos ouvintes, que possa ser estendido também aos seus familiares e amigos, e que o Senhor continue nos abençoando na nossa trajetória evolutiva enquanto encarnados e depois no mundo espiritual. Jesus amigo, acalente os nossos corações doridos, trazendo paz e esperança para um futuro melhor. Muita paz a todos. Meu querido Dr. Kleber, suas despedidas? E aqui eu agradeço o carinho e a atenção de vocês, desejo muita paz para os seus lares, para os seus corações e para todos nós. Jesus abençoe. Uma boa noite para você, muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil e do exterior, nossos irmãos da Zona Norte de Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão. A caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.